pessoal, então vamos hoje aqui de videoaula de função exponencial, né, de forma bem rápida e prática. Vamos lá. Uma função exponencial é uma função que possui esse formato aqui. Ela vai ter uma base, que é o a, no caso um valor, que ele tem que ser diferente de 0 e diferente de 1. E a incógnita, né, que é o nosso x. Geralmente, se a função é f de x, a incógnita é x. Aqui embaixo a gente vai ver m de t, então a incógnita é t, beleza? A incógnita fica sempre no expoente. Dei alguns exemplos aqui embaixo. 2 elevado a 3x, né? Essa é a função de x. A função mt, isso aqui é uma função muito usada na matemática financeira, chamada uma fórmula de juros compostos. Eu dei exemplo aqui de 2.000 vezes 1,1 elevado a t, e essa CTK2 elevado a menos 0,5t está em função de t. Essa é uma função da concentração de medicamento no organismo, né? Que eu tirei de uma questão da UF, beleza? Então, dei esses 3 exemplos, ou seja, eu vou mostrar uns exemplos aqui de aplicação de valores, ou seja, se a função f de x igual a 2 elevado a 3x, qual é o resultado de f de 2? O que significa f de 2? No lugar do x você coloca 2, então vai ficar 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, 64, ok? E se fosse 1? 2 elevado a 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. 2 ao cubo dá quanto? 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Atenção na aula de potenciação que segue na descrição do vídeo para ser auxiliar a essa aula de hoje. Se o x vale 0, 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. 0 multiplicado por qualquer coisa, 0. 2 elevado a 0 é igual a sempre 1. Certo? Base diferente de 0 elevado a 0 dá 1. E na fórmula ali do montante, no caso, eu quero substituir no lugar do t agora 1. Vai dar 2.000 vezes 1,10 elevado a 1. 1,10 elevado a 1 é igual a 1,10. Beleza? Esse é o meu montante para valor 1. Meu m de valor 1. Beleza? Então, eu vou ter 2.000 vezes 1,10 é a mesma coisa de 110 sobre 100, né? Transformação de número decimal em fração, você também encontra e bem explicadinho na descrição desse vídeo, num vídeo auxiliar, né? Mas basicamente, tampou a vírgula, o número é 110 em cima, 2 casas após a vírgula, bota 2 zerinhos embaixo. E agora é só fazer. Corta um de cima com um de baixo, corta um de cima com um de baixo. A resposta é 200 vezes 11. 11 vezes 2, 22. Sobrou 2 zerinhos, 2.200. Beleza? Agora a mesma coisa com 2, 2.000 vezes 1,10 elevado a 2, substituir o t por 2. Então, 1,10 elevado a 2 é 1,10 vezes 1,10. Depois eu vou multiplicar isso por 2.000, ok? Então, vou fazer isso aqui, né? 1,10 vezes 1,10, beleza? Não precisava de colocar o zero depois da vírgula, né? Dá 1,21. Isso tudo vezes 2.000 dá exatamente 2.420. 2.420, beleza? Esse é o meu montante para o t valendo 2. Mesma coisa a gente faz aqui. Nessa questão aqui, eu quero substituir o t por 0, depois o t por 2, depois o t por 6. Quando eu substituir o t por 0, vocês sabem que 0 vezes qualquer coisa, isso tudo aqui vai dar 0,
Então, vai ser K vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é sempre igual a 1. K vezes 1 é exatamente K. Então, ou seja, a concentração no tempo zero é igual a K. A gente chama isso aqui de concentração inicial, de valor inicial. Ou seja, o F de zero é meu valor inicial. O M0 desse aqui daria 2.000, é valor inicial, beleza? Sendo 2, substitui o T por 2, beleza? Eu tenho aqui meio vezes 2, negativo, vai dar 1, né? No caso, menos 1. Lembrem-se das propriedades de potência, você vê na descrição desse vídeo, um vídeo importante para vocês estarem estudando. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa de meio, então vai dar meio K. Para escrever de forma mais bonita, mesma coisa de K sobre 2, ou seja, a concentração do remédio passado 2 de tempo, suponha, se for em hora, 2 horas, vai ser concentração inicial dividido por 2, que é K dividido por 2, beleza? Mesma coisa para 6, substitui o T por 6, 6 vezes menos meio dá menos 3, meio é metade, ok? Essa é a concentração passada 6 de tempo, 6 horas, por exemplo. 2 elevado a menos 3 dá inverso de 2 elevado a 3. 1 ao cubo 1, 2 ao cubo 8. Então vai dar o inverso, né? Vai dar 1 sobre 8, inverso de 8, ok? Que é a mesma coisa de K sobre 8. Significa que passados 6 horas, a concentração no corpo de remédio vai ser K sobre 8, que é a quantidade inicial dividida por 8. Então, essa é a parte inicial, beleza? Mais algumas destaques que eu quero passar para vocês. Agora, em relação ao gráfico, né? O gráfico da função exponencial, ela tem duas características, né? Lembrando que a base tem que ser diferente de 0 e tem que ser diferente de 1. Se a base for maior que 1, a gente vai ter um gráfico crescente, que é esse exemplo aqui, tudo bem? Então, esse gráfico poderia ser muito bem o exemplo de um gráfico de 3 elevado a x. Por quê? Porque a base aqui é 3, né? A base é 3. 3 é maior que 1. Então, esse é o gráfico crescente. Se você for aplicando valores, ela vai gerando esses valores aqui para vocês, ok? Então, esse é o crescimento exponencial que a gente fala. Beleza? A mesma coisa acontece aqui. Beleza? Se a base ela continuar sendo maior que 0, né? Só que ela vai ser menor que 1. Se eu tiver uma base maior que 0 e menor que 1, o que acontece? O gráfico ele tem um decrescimento, certo? Ele, por exemplo, no 1, ele tem essa altura. No 5, por exemplo, ele vai estar bem mais baixo, né? E cá atrás, por exemplo, no menos 10, ele vai estar cá em cima, tudo bem? Isso aqui poderia ser, como exemplo, uma função exponencial do tipo meio x, porque é um gráfico que está entre 0 e 1. No caso, a base, né? A base está entre 0 e 1. No caso, a nossa base sendo o meio, o gráfico ele tem esse formato. Ou seja, se você for atribuindo valores, ele vai chegar dessa forma aí. Vou mostrar para vocês agora na prática um exemplo para finalizar essa aula 1, beleza? Na prática, eu tenho aqui, infelizmente, eu tenho que comentar nessa questão de pandemia do Covid-19 aí, né? Que basicamente segue isso daí. Ou seja, digamos que tem uma pessoa infectada com o Covid-19, com uma doença qualquer, né? Com um vírus qualquer. E essa pessoa, ela, por acaso, vocês sabem que a pessoa pode contaminar alguém, como pode não contaminar. Devido a isso, a gente tem que ter cuidado com a questão
de se proteger, né? De se prevenir aí para não ter mais contatos. Então, suponha que aqui eu tenho uma pessoa infectada e essa pessoa passa o vírus para mais 3 pessoas, certo? Então, no total aqui eu tenho 4 pessoas infectadas. Suponha que cada um consegue infectar mais 3 pessoas. Lembrem-se, nem sempre isso é lógico, é óbvio, né? Tem pessoa que não transmite para ninguém e tem pessoa que transmite para muito mais gente. Depende da questão de aglomeração, né? Que tem sido citado muito aí no nosso país, ok? E assim vai acontecer com esse aqui também, né? E esse aqui também, né? Então, perceba que começou com apenas um e agora eu tenho incríveis 3, 6, 9. Agora eu tenho 9. Então, se você colocar no total, eu tenho 1 mais 3 mais 9. Eu tenho muita gente e assim eu tenho um crescimento progressivo. Ou seja, se você parar para pensar, cada pessoa ela transmite para 3, nesse exemplo que a gente está criando. Então, é como se o crescimento populacional, de crescimento de infectados, né, seguisse uma fórmula. Não vou chamar de P de X, eu vou chamar de I de T. Infectados em relação ao tempo, digamos que isso aqui eu estou contando de dia após dia, né? Eu tenho uma população infectada, eu vou chamar essa população de I, ok? A fórmula, obviamente, é a fórmula 3 elevado a t. Ou seja, no tempo zero, o início da pesquisa, o cálculo é 3 elevado a zero, que a gente sabe que é 1, exatamente o que está aqui. No tempo 1, passou um dia, é 3 elevado a 1, substitui o t por 1. 3 elevado a 1, 3. No tempo de dia 2, no segundo dia, é 3 elevado a 2. Então, 3 elevado a 2 é 9. Então, só estou querendo mostrar na prática como que a função exponencial se aplica nessa questão, ok? Então, eu tenho essa situação aí e eu quero mostrar para vocês a questão gráfica, né? Como é que vai ficar a questão gráfica nesse caso. Só um minutinho aqui. Então, vamos lá. Pensando isso graficamente, quando eu peguei um dia, vou colocar um aqui, 2 dias, 3 dias. O cálculo para 3 dias, por exemplo, seria 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9, 27 pessoas só no terceiro dia, se seguir esse padrão, certo? Então, perceba aqui o gráfico. Eu tenho com 0, perdão, com 0 eu tenho uma pessoa infectada. Então, o 0 está aqui, eu tenho uma pessoa infectada. Com 1, eu tinha 3. Número de pessoas infectadas em relação ao tempo. Então, aqui, digamos que aqui é 3. Certo? Então, com 2 vai ter 9. Então, se aqui é 3... Aqui 6 é mais ou menos aqui. 9, sei lá, vai ser mais ou menos aqui. Digamos que o 9 seria aqui. Então, o 9 vai estar exatamente aqui. E o 27? Nossa, o 27 estaria muito mais alto aqui. Então, basicamente, a nossa função ela seria assim, ó. E ele ia crescer muito rapidamente a partir do tempo aqui. Ia abrir assim e crescer muito, né? Então, esse é o nosso exemplo para esse caso. E dei um exemplo na prática aqui. Imaginem uma cidade que ela tenha, lógico que eu botei um valor exato aqui para que o exercício dê certo para minha videoaula. Digamos que eu tenho uma cidade com 6.561 pessoas, certo? Eu quero saber quanto tempo para que todos sejam contaminados. Infelizmente, seguindo essa lógica do coronavírus aí, de acordo com esse exemplo que eu dei. Ok? Então,
sabemos que, de acordo com esse exemplo, digamos que ele seja regra, mas não é, né? Sabemos que isso não é regra, né? Mas pode ser aplicado de forma aproximada. População infectada em relação ao tempo é 3 elevado a t, certo? Digamos que seria isso. Ok? Aí uma pessoa foi infectada, beleza. Eu quero saber qual o tempo que leva para chegar nisso daqui. Ah, Humberto, eu vou ter que fazer vários exercícios para depois somar tudo? Né? Não, você pode fazer de um jeito mais prático. Isso aqui é o número de pessoas, no caso, infectado, ou seja, para todo mundo ser infectado. Então, a fórmula é, esse I em relação ao tempo é o número de pessoas realmente infectadas. Então, no lugar dessa parte da fórmula, eu vou substituir o meu 6.561. Do outro lado, eu vou deixar a fórmula como ela é. E agora eu vou fazer um procedimento bem interessante. Eu vou descobrir quem são os números que compõem o 6.561. Ué, como assim, Humberto? Eu vou dividir o 6.561 por 3, porque ele é ímpar, né? Por 2 que não vai dar, e vou verificar os resultados. 6.561 dividido por 3 dá exatamente 2.187. E eu vou continuar isso até terminar. Se eu divido por 3, 729. Se eu divido por 3, 243. Se eu divido por 3, dá 81. Sempre por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. O que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que o número 6.561 é formado apenas, coloquei de propósito, é claro, mas pode ser uma situação recorrente. Ele é formado apenas por fatores 3. De quantos deles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que 6.561 é 3 elevado a 8. Beleza? E do outro lado, Humberto? Do outro lado eu deixo 3 elevado a t. Isso aqui é meio que raciocínio lógico, né? Se de um lado você tem 3 elevado a 8, do outro você tem 3 elevado a t, como é que eu faço para achar o t? Óbvio. Esquece, elimina o 3 do seu cálculo, considera só a parte de cima. Para que isso seja verdade, seja uma igualdade, obviamente o t tem que valer 8. Ou seja, pessoal, muito atenção. E não fiquem assustados, mas a ideia é mostrar a matemática, né, da questão. Se isso aqui seguir um padrão, em 8 dias... em exatamente 8 dias, a gente ia ter essa quantidade de pessoas infectadas. Ou seja, no dia 8, né, teria exatamente 6.561 pessoas infectadas. Beleza? Incrível, por isso a minha carinha triste, mas estamos juntos. Espero ter ajudado vocês na matemática aqui. Então, nas próximas aulas, eu vou fazer exercícios de função exponencial para melhorar isso daí.